Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos a segunda mensagem da série Vire a Página. O próximo capítulo de sua vida pode ser surpreendente. Na semana passada, na primeira mensagem, nós falamos sobre a necessidade de virar a página da nossa vida que encontra uma espiritualidade que é doente, uma espiritualidade que depende da aprovação dos outros, que se compara com os outros e não olha para Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a maior dificuldade que nós temos em virar uma página. E para isso nós vamos observar o texto do Salmo 51, verso 3, aonde diz assim: Pois eu conheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse é um salmo de Davi e ele tem uma ocasião específica. Ele é o arrependimento e a confissão de Davi quando repreendido por Natã, o profeta Natã, no caso que envolveu o adultério, o complô, o assassinato de Urias, esposo de Batseba. Naquele momento, Davi, que sempre foi um homem cheio de virtudes e também de muitos pecados, ele foi surpreendido, ele foi exortado para que ele voltasse para Deus. E é exatamente nesse contexto que mora a nossa maior dificuldade em virar as páginas da nossa vida. Nós temos dificuldade em olhar para nós mesmos, em tomar consciência daquilo que nós fizemos de errado ou que fazemos certo, ter consciência das nossas virtudes e dos nossos pontos cegos, das nossas fraquezas, para que ao encarar de frente essas coisas, lidar com elas de frente, nós possamos virar a página. Nesse sentido, o que eu pretendo que você reflita nessa mensagem é que nós precisamos, para virar a página da nossa vida, não de uma mudança de calendário ou de um ânimo extra. O que nós precisamos é de uma autoconsciência, e essa autoconsciência guiada e direcionada por Deus, para que a gente encontre o caminho de mudar realmente, de ser transformado realmente, de ter um coração que agrade a Deus da forma como deve ser. Então, nesse primeiro momento da nossa reflexão, eu quero dizer para você que nós precisamos ter consciência de quem nós somos se nós queremos virar a página da nossa vida. Davi me parece que era um homem bem consciente de si. E ele, logo jovem, quando vai enfrentar Golias, ele sabe qual seria a arma que ele usaria. Ele rejeita usar a armadura do rei para ficar ali com as suas vestes simples e uma funda na mão para enfrentar um homem de grande estatura e que era experimentado na guerra. Saber os nossos potenciais e as nossas fraquezas é essencial para que a gente caminhe na vida, e na vida espiritual isso é extremamente importante. Então, quando nós vamos nos conhecendo, nós vamos reconhecendo, por exemplo, se nós somos mais introvertidos ou mais extrovertidos. Isso significa se nós somos mais sociáveis ou menos, que condição, que situação que nos deixa confortável e que situação nos deixa desconfortável, que tipo de tentação é mais eficaz sobre a minha vida e quais são menos eficazes sobre a minha vida. E à medida que eu vou me conhecendo, eu vou me poupando de estar em situações que me colocam em risco e colocam os outros que estão à minha volta em risco, e vou me apropriando de condições, de situações, de uma percepção das pessoas, de mim mesmo, que vá moldando essa força de caráter, essa força espiritual em mim. Eu vou dar um exemplo para você. Quando nós temos essa consciência de quem nós somos, nós vamos reconhecendo, por exemplo, qual é o momento, até do dia, que nós somos mais suscetíveis ao pecado. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite.
E quando eu tenho essa autoconsciência, eu vou me preparando ou eu vou antecipando situações para que eu não cometa determinados pecados. Se eu tenho me excedido na comida, por exemplo, então todos os dias na hora do almoço e na hora da janta eu tenho caído no pecado da gula, por exemplo. Então, sabendo disso, sabendo que eu corro esse risco, sentar diante de uma mesa e comer demais, eu posso me preparar de uma forma até muito simples. Eu posso comer uma maçã 1 hora e meia antes do almoço, e isso vai amenizar o risco de que eu caia na tentação de comer demais. Aí você pode falar, bom, eu entendo, acho que eu entendi o princípio, pastor. Quando a gente conhece a si mesmo, a gente toma precauções. Isso, mas não só na parte da nossa alimentação, como também na parte espiritual. Se você percebe e começa a identificar que quando você está chateado com alguém, quando alguém fez algo que você não gosta, você começa a agir agressivamente com as pessoas, a melhor coisa que você pode fazer, ao se conhecer, é, identificando esse sentimento de incômodo, ir até a pessoa e pedir perdão ou procurar um esclarecimento. Porque quanto mais tempo passar, mais esse sentimento de hostilidade vai crescer e cada vez vai ser mais difícil de você lidar com ele sem que as pessoas que estão à sua volta sejam feridas. Então, entender aquilo que nos chateia, aquilo que nos alegra, aquilo que nos deixa confortáveis, aquilo que nos coloca com uma sensação de risco, é essencial para que lidemos bem conosco mesmo, com a nossa espiritualidade e com os outros. Porque não há vida sem envolvimento com os outros. Então nós precisamos entender que nós estamos afetando as pessoas à nossa volta. Algumas coisas que a gente precisa entender e precisa começar a identificar, então, em primeiro lugar, é esse aspecto da nossa autoconsciência. Se a gente, de fato, tem condições de identificar o que nos alimenta, o que nos enfraquece e de como nós vamos lidar com todas essas coisas. Eu preciso fazer uma ressalva, que é a seguinte: sempre que a gente vai falar sobre autoconhecimento na igreja, nos parece que é errado, porque a gente deveria falar sobre Deus e não sobre nós mesmos. Mas eu não estou falando de um autoconhecimento que parte de uma iniciativa nossa. Eu estou falando aqui a partir de uma perspectiva que considera que é a própria graça de Deus que vai me mostrar, que vai me apontar o que eu estou fazendo de errado, porque sozinho eu não tenho consciência. Eu não tenho como me ver pecador. É como se fosse assim: você escreve um texto, lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tentando encontrar algum erro de português, de concordância. Você corrige algumas coisas, mas não consegue examinar o texto por inteiro. Você precisa que uma terceira pessoa leia o seu texto para fazer a correção. No nosso caso, no caso da nossa vida, nós olhamos para algumas coisas e corrigimos, mas nós não corrigimos tudo. A Bíblia, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, é esse outro que vem até nós e aponta onde precisa ser mudado. Porque muitas vezes nós estamos exagerando nessa correção, achando que a gente tem que fazer determinadas coisas que não foram feitas, que não são determinadas para que façamos. Nós não somos nosso auto-salvador. E por outro lado, nós podemos estar desprezando lições muito importantes que vão, de fato, fazer a gente crescer espiritualmente. Então, não se preocupe quando a gente fala aqui sobre autoconhecimento, porque ainda que não seja um tema que a gente estude muitas vezes, é o assunto que mais surge no aconselhamento pastoral. E no discipulado, a maior dificuldade que as pessoas têm gira em torno dessa questão do autoconhecimento. Pessoas que não conseguem dizer sim, pessoas que não conseguem dizer não, e aí acabam se envolvendo em situações que prejudicam a vida dela, a vida dos outros, porque elas acham que se ela disser um não
para um filho, para a esposa, para o marido, que ela está agindo errado, sendo que, na verdade, esse exagero de sim pode estar prejudicando as pessoas, em vez de ajudar. Então a gente precisa ter essa autoconsciência para crescer espiritualmente, para amadurecer e para ir além, virando a página da nossa vida. Uma segunda frente que a gente precisa enfrentar se refere ao que eu vou chamar aqui de falso eu. Esse falso eu é chamado também na psicologia de sombra. E basicamente é aquilo que nós fazemos e que nós ficamos até surpresos por atitudes que nós tomamos. São coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas que nós fazemos. Essa sombra ou esse falso eu, ele sempre vai aparecer quando nós deixamos espaço para que impulsos da nossa vida, pecaminosos, se concretizem. Por exemplo, Davi comete um adultério. Uma mulher que era casada, ele também era casado, e ele vai lá e acaba tendo relação sexual com essa mulher. É a primeira vez que Davi se envolve com uma mulher de uma maneira que não era apropriada ou ainda mais, eu diria, abençoada por Deus? Não. Infelizmente, Davi, nesse aspecto, foi um homem que falhou bastante. Teve muitas mulheres, acabou ensinando isso, de certa forma, para o seu filho Salomão, e para ambos isso foi um sinal de fraqueza de caráter que levou a muitos problemas familiares e problemas inclusive envolvendo o reino. Então, do que eu disse a respeito de autoconsciência, nesse sentido Davi não foi um homem tão sábio. Ele não tinha consciência, ou se tinha, desprezava esse aspecto do seu caráter, que era o desejo de se envolver com outras mulheres. A sombra de Davi o fazia ser um adúltero. Outra coisa, Davi resolvia muitas coisas com a sabedoria que era vinda de Deus, mas Davi é descrito na Bíblia como um homem que usou muitas vezes a violência para resolver as coisas. No caso de Urias, Davi usa a violência para que isso fosse feito. E nós temos então um padrão também em Davi de um homem que resolve as coisas de forma violenta quando não há uma outra forma de resolver. Ainda que ele tivesse uma grande experiência de paciência, de intimidade com Deus para saber que aquilo que era dele não tardaria em chegar, mas que ele precisava esperar nos moldes de Deus. Quando ele desejava fazer com a sua própria força, ele sempre acabou tendo problemas. O aspecto de Davi envolver outras pessoas no pecado também foi uma coisa que aconteceu mais de uma vez. E ele tinha uma dificuldade para confrontar algumas pessoas, tanto que quando ele vai terminar o seu reinado, ele chama o seu filho Salomão e ele deixa uma lista de pessoas que Salomão precisava tomar cuidado e precisava tomar uma medida enérgica para resolver, porque ele não havia conseguido lidar com algumas pessoas. O que eu quero destacar não é que Davi é pecador, porque isso você já sabe, mas o que eu quero destacar é que os erros de Davi, eles aconteciam de certa forma sempre na mesma região, sempre do mesmo jeito. A fraqueza de Davi era sempre exposta e ao expor essa fraqueza, ele acabava sempre agindo da mesma forma, que era não confiar em Deus, mas confiar em si mesmo. É nesse momento da nossa vida que a sombra, que o nosso falso eu, se levanta. Então, se eu me acostumei a ser estúpido com as pessoas quando eu não gosto do que elas falaram, e dessa forma as pessoas se calam, mudam de opinião e deixam eu fazer aquilo que eu quero, é bem provável que eu assuma essa característica de alguém que se torna estúpido, embrutecido, sempre que eu for confrontado ou sempre que houver uma situação em que eu me sinta desconfortável. É por isso que tem gente que fala, eu sou assim mesmo. A pessoa não é assim. Ela sempre usa essa característica ou essa máscara, essa capa
apenas em situações que ela se sente desconfortável, mas ela não enxerga. E é mais ou menos isso que a sombra faz, né? Ela nos acompanha, ela tem os mesmos movimentos que nós, mas quanto mais nós nos aproximamos dela, ela vai desaparecendo. E o que é melhor para que uma sombra seja dissolvida? Luz, bastante luz, porque pouca luz vai provavelmente aumentar o efeito da nossa sombra. E quando Davi ora ao Senhor aqui no Salmo 51, ele expõe a sua sombra a Deus. Quando ele diz, eu tenho consciência, eu conheço as minhas transgressões, eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci, eu sei que eu tento muitas vezes agradar ao Senhor com sacrifícios, eu entendo que eu preciso de um coração novo, eu entendo que eu troco a alegria de ser salvo para ter uma alegria do pecado. Davi expõe aqui a sua alma, a sua vida para dizer, Senhor, essas coisas elas são obscuras para mim e eu me pego fazendo essas coisas, não como alguém que é uma vítima disso, mas ainda que eu saiba que eu não devo fazer, eu acabo fazendo. Esses sintomas, esses sinais do falso eu, irmãos e irmãs, eles são... É urgente na nossa vida que a gente descubra quando essa condição aparece na nossa vida. Então, eu dei aqui o exemplo de ser bruto com as pessoas para conseguir aquilo que nós queremos, mas nós podemos também ser as pessoas que estão tentando fazer a paz a qualquer preço. Sabe a pessoa que põe panos quentes em tudo e que não tem coragem de enfrentar alguma conversa que precisa ser séria, que precisa expor sentimentos, que precisa tocar na ferida, como popularmente a gente diz? Uma pessoa que está se esquivando de desafios, de confrontos, não significa que está sendo um pacificador. Porque muitas vezes, para a gente pacificar, o que a gente precisa antes é botar em cima da mesa tudo o que está errado. Mas a gente se esconde atrás de uma posição de ser o pacificador, e isso vai fazendo com que a gente tenha dor no estômago, com que a gente tenha dor de cabeça, porque o problema ele não se dissolve se ele não for resolvido. Não adianta a gente jogar por debaixo do tapete, porque vai continuar tendo o odor ruim. O que nós precisamos é encarar de frente. Mas muitas vezes essa sombra que nós temos, esse falso eu, toma a frente das coisas e não deixa a gente fazer o que deve. Uma outra coisa que pode acontecer também é a obediência, não por amor a Deus ou à lei, mas por medo da punição. Infelizmente é assim que a gente ensina as nossas crianças. Elas têm que obedecer, senão elas vão apanhar, senão elas vão ter um castigo. E muitas vezes nós não conseguimos ensinar para as crianças o benefício de obedecer, o benefício de ser coerente com a instrução que você, como pai, deu. Elas só conseguem enxergar o aspecto ruim de não te obedecer e não conseguem ver o aspecto positivo de te obedecer. E muitas vezes eu acho que muitos crentes estão vivendo assim com Deus. Eles não conseguem ver benefício nenhum em servir a Deus, mas o servem, porque entre Deus e ir para o céu e o diabo e o inferno, ainda que não seja o diabo que lidere o inferno, mas mesmo assim a melhor opção é estar com Deus. Então nós precisamos lidar de frente com o nosso falso eu. E para caminharmos aqui para o final das nossas reflexões, nós precisamos olhar para aquilo que Davi fez e encontrar também caminhos para a nossa vida. O primeiro pedido de Davi ao Senhor está no versículo 7, quando ele diz: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Algo que precisa ser purificado é algo que foi contaminado. Então aqui nós encontramos a perspectiva de Davi ampliada. Ele já sabe quem ele é e ele já sabe como isso recorrentemente acontece na vida dele. Então por isso ele pede para que o Senhor o purifique. Não é mais uma tentativa individual de consertar as coisas, mas é uma tentativa, na verdade mais do que uma tentativa, é uma entrega
para que Deus faça do jeito dele. Então, é como se fosse aquele ferimento de quando a gente era pequenininho e caía no meio da pedra e vinha sujeira, vinha ali terra e a gente precisava colocar isso debaixo da água e doía demais e era necessário colocar uma bucha com sabão e esfregar para que saísse ali a pedra, a sujeira, para que aquele ferimento ficasse limpo o suficiente para ser tratado com um remédio e então ter a cura. É mais ou menos assim que a gente precisa fazer. Deus, ele é muito gentil. Não deixe que a ilustração que eu trouxe do machucado faça com que você recue no aspecto de confiar que Deus pode purificar você. Porque, na verdade, Deus é muito gentil em fazer isso e Ele providencia essa limpeza em nós no seu Filho. Então, nós nos chegamos a Cristo para que o sangue dele nos purifique de todo pecado. E quando nós fazemos isso, nós temos que reconhecer quem nós somos e a necessidade que nós temos dele. Um segundo pedido que Davi faz nesse salmo é no versículo 10, quando ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O espírito de Davi estava abalado. A condição espiritual de Davi, deplorável. O coração dele contaminado. E nós sabemos que ele não falava do órgão coração, mas ele falava do centro da sua vida. Davi tinha ficado desnorteado por causa do que aconteceu. Ainda que todos os atos dele fossem atos pensados com estratégia, e isso torna a coisa ainda pior. Mas ele vem aqui nesse momento e fala: Senhor, não tem como sobrar nada de mim. Eu preciso que o Senhor tire tudo e coloque de novo. Então cria um coração novo em mim. Porque não dá só para a gente tentar corrigir algumas coisas, não dá só para tentar fazer um esforço para melhorar atitudes. O que a gente precisa é de um coração novo. A gente precisa de uma renovação mesmo. E aqui nós temos uma outra promessa bíblica. O profeta Jeremias diz que Deus nos daria um coração de carne em lugar de um coração de pedra. O pecado vai nos embrutecendo, vai nos deixando cada vez mais endurecidos, frios, calculistas. E Deus precisa então trazer um coração novo a cada um de nós. Um terceiro pedido que Davi faz no verso 12, ele fala: Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Nesse momento, Davi pede para que Deus volte a ser para ele a sua única satisfação, a sua única defesa, o único que o orienta, o corrige, e não mais fazer as coisas pela sua própria vontade. Davi precisa pedir para que o Senhor restitua, restaure a alegria, porque ele trocou a alegria que era perene, que vinha da parte de Deus, por uma alegria momentânea. E essa alegria momentânea trouxe preocupações gigantescas e efeitos colaterais diversos sobre a sua vida. Então, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele restaure o aspecto da comunhão que nós temos com Ele. No versículo acima, Davi diz para que o Senhor não retire o espírito dele. E aqui nós temos uma lembrança de Saul, que foi rejeitado por Deus. Davi pede: não faça isso comigo, mas restaure. Não me deixe seguir pela minha própria sorte, fazer as coisas pela minha própria cabeça. Eu preciso que o Senhor restitua, restaure aquela ordem, aquela condição anterior na minha vida. Irmãos, essas três características elas só podem acontecer na nossa vida através de Jesus Cristo. Se nós não entendemos, se nós temos dificuldade em reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida, nós não vamos enxergar a nossa sombra, os nossos traços de caráter que são defeituosos e muito menos vamos procurar ajuda. Mas à medida que a gente caminha conhecendo a Jesus, nós vamos entendendo que Ele é o companheiro que faz o mesmo que Natan fez, nos alerta dos erros que nós estamos cometendo.
Mas é possível também que nós tenhamos pessoas de carne e osso, amigos e amigas, para nos ajudar a lidar com as nossas dificuldades. E eu convido você a procurar um amigo espiritual. E mais do que isso, para que você se torne um amigo espiritual de alguém, ajudando a pessoa na caminhada cristã. Eu também gostaria de dar uma dica para você, que é o aspecto de que você ore a Deus até que você ore. Que você possa fugir daquela forma mecânica de falar as coisas para Deus, do jeito que a gente muitas vezes acostuma, e que você ore expondo o seu coração, para que Deus de fato possa tocar e corrigir aquilo que está errado em você. E eu também gostaria de pedir para que você orasse a Deus, buscando coragem. Quando nós vamos enfrentar uma pessoa ou uma situação, nós somos bem mais corajosos do que enfrentar a nós mesmos. Olhar para a nossa alma, olhar para o nosso coração é uma tarefa muito difícil. Então que você seja encorajado pelo próprio Deus, para que você supere esse medo de olhar no espelho e veja quem de fato você é. Mais do que isso, que você saiba que Deus é quem está conduzindo esse processo para que você se torne a imagem do Filho dele. E nós ficamos por aqui hoje na nossa reflexão. Que Deus te abençoe e que você possa virar essa página da sua vida. Um grande abraço e até a próxima.